esse é o grande defeito, ao meu ver, do liberalismo. O liberalismo, ele geriu o seu próprio problema, ao meu ver, que é ele deu margem para o Estado. O Estado, como ele depende de recursos que ele pode extrair pela base da coerção e da força da população, ele consegue arrecadar. Então, o liberalismo sempre deixou um espaço para o Estado. Por isso que eu sou libertário. Eu sou adjacente ao liberalismo, que o liberalismo nos trouxe até aqui, mas o liberalismo plantou a semente desse Estado social-democrata, mega presente na nossa vida, porque ele deixou a porta aberta para um Estado, o Night Watch the State, né? O Estado guarda noturno. Só que qual é o Estado que é guarda noturno? Não existe. Porque é muito mais fácil eu chegar e dizer para vocês, olha, tem gente que está sofrendo. Então, vamos gastar um dinheiro público aqui para ajudar essas pessoas. Só que o ponto é, primeiro, ao fazer isso, tu tirou a responsabilidade da sociedade civil cuidar de si mesmo. Então, a grande geração do Niall Ferguson, ele fala muito sobre isso. A quantidade de instituições de caridade que na Inglaterra e nos Estados Unidos caíram em número a partir da ascensão da social-democracia. E é só pensar, pô... Transferência de responsabilidade. Exato. Agora eu tô pagando... Terceirização. Exato. Tô pagando 50% de renda aí pro Estado. Pobre. O Estado diz que vai cuidar. Esmola. O Estado diz que vai cuidar. Já paga uma puta grana. Exato. Vou ter que dar mais essa grana pra esse cara aqui agora? Não vou dar esmola e o Júlio que reze por mim. Exatamente. E isso dá poder pro Estado, e o Estado vai se adonando de áreas da sociedade e vai se tornando cada vez mais presente. E conforme as gerações passam, as pessoas esquecem o que era a liberdade anterior, ou não conheceram novas gerações, e as pessoas começam a acreditar que aquele cenário que elas enxergam Aquilo é liberdade. Aquilo é liberdade. O que é uma mentira. Eu posso escolher minha profissão, eu posso morar onde eu quiser, mas, meu Deus, 50% da minha vida é trabalhando para o Estado. Isso é liberdade? Um liberal diria que sim. E eu acho isso um erro. O liberalismo, ele propiciou a social-democracia. E a social-democracia se tornou predominante na face da Terra porque ela é baseada justamente no fato de que ela pode arrecadar a força de dinheiro da população. Não existe... Vocês já votaram alguma vez sobre a quantidade de impostos que vocês pagam? Opa. Vocês podem, no máximo, votar sobre o político que diz que vai diminuir. Qual é o político que diminuiu? Tem tem uma exceção no mundo ocidental, que é a Thatcher. O Reagan não reduziu o Estado significativamente. Ele tem uma boa retórica, mas não reduziu. Então, a gente entrevistou o Lucas Berlanza no episódio que é o presidente do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, e eu perguntei, mas olha só, qual é a alternativa do liberalismo? É votar que muda? Como é que vocês acham que vão convencer a população inteira a abdicar de um monte de serviço público que hoje eles são obrigados a depender, porque eles pagam metade da renda deles para o Estado, não permite o desenvolvimento de uma economia de mercado e, portanto, agora não sobra nada, é óbvio que tu vai ter que usar o SUS. Então como é que tu vai? Vou votar assim, vou votar que agora tem que acabar com o SUS. É claro que não vai acontecer nunca. Até porque isso eu diria que o que você está falando e o que você chamou de limite, né, do liberalismo, eu vejo com uma outra figura de linguagem. Eu acho que isso não é o liberalismo, isso é uma imagem de liberalismo. E mais, isso aí é uma imagem projetada na parede da caverna para prender trouxa. Opa, bem colocado. Concordo. Sabe o que eu acho engraçado? Essas analogias de vocês são sensacionais. Porque esses gregos, com umas coisinhas pequenas, eles conseguem explicar um monte de coisa. Essa analogia... Pensaram tudo antes de nós, né? Já disseram uma tudo. Outra analogia, assim, ó, peraí, desculpa te interromper, Camarão, ter começar a falar, né? Mas só pra seguir numa analogia aqui, quem caiu aqui nesse episódio, esses dois malucos aí que os caras estão entrevistando, Júlio e Paulo, quem são eles na fila do pão? Não são ninguém, tá? Falando sobre libertarianismo, assim, ó, esqueçam o libertarianismo, assistam Star Wars, o episódio lá, onde o Jar Jar Binks, aquele retardado que ninguém de Star Wars gosta, tá? Então não olhem, não leiam os gregos e nem o libertarianismo, nem o Rothbard. O Jar Jar Binks, aquele idiota, fala um negócio lá que o país dele está sendo destruído, né? E daí se passa uma medida, porque ele faz um discurso idiota lá no congresso deles lá, e daí aquele discurso dele se dá uma grande concentração de poder para o Palpatine. E daí, naquele exato momento, dá uma salva de palmas e a Padmé fala aquela frase emblemática: uma salva de palmas se vai à liberdade ou alguma coisa assim. A democracia morre, ela fala de democracia. Eu até procurei a frase aqui,
É assim que a liberdade morre, com um estrondoso aplauso. Perfeito. Se a democracia morresse, eu concordaria. Aí a gente já tá vibrando junto. É assim que a liberdade morre, com uma grande salva de palmas. Porque, assim, é alguém necessitado, que nem o Fux falou, alguém necessitado. Óbvio que tem gente necessitada, é óbvio que tem gente que precisa de ajuda, mas não é dando poder pra Renan Calheiros que tu vai resolver, sabe? É uma coisa meio lógica. Tipo, tu bota o Palpatine na... E agora Renan Calheiros já é um exemplo ruim, porque há 3 anos atrás, o Palpatine, o Renan Calheiros era uma pessoa ruim. Agora, como ele foi a favor do Covid, ele é um cara bom. Então, pega um outro qualquer, sabe? Bolsonaro, seja Bolsonaro, se o cara é um esquerdista que tá nos ouvindo aqui, Bolsonaro, cara, tu tá dando poder pra Estado, pra qualquer um chegar. E se tu é um bolsonarista que tá feliz dando poder pro Bolsonaro, daqui a alguns meses vai ser Lula que vai ter o poder. Então, cara, abre o teu olho, mas sabe? Eu acho um problema... É bem lógico, assim, essas analogias que são muito boas dos gregos e Star Wars. É verdade. Eu acho que você foi fantástico e você me mostrou um problema que eu não tinha pensado dessa forma. Por mais que a gente pense que a Revolução Francesa terminou num negócio bizarro, é inegável que ela começou com ideais do iluminismo. E o liberalismo era um deles. Era a morte do feudalismo, inegavelmente. A ideia de privilégio, que a gente fala, você é um privilegiado, você tem privilégio branco. Privilégio quer dizer em latim privilégios, uma lei privada. Então tem uma casta que tem uma lei e outra casta que tem outra lei. Essa é a definição do ancien regime, uma delas, né? Uma casta paga o imposto, outra casta paga outro. E nessa rasteira de todo esse liberalismo, você chega em um homem que fala assim, agora este homem vai conduzir o liberalismo. E ele vira cônsul, depois ele vira l'empereur, Napoleão Bonaparte. Então, é complicado, é um problema como é que o liberalismo se traduz em política. É muito difícil fazer isso. Como é que o liberalismo ganha a política e traduz ideais liberais para dentro da arte da política? É um problema, não? É antítese do liberalismo. Porque, tipo, isso é o mais foda. Entende? Como é que você traduz isso? É muito difícil. Eu tô envolvido em iniciativas liberais, pró-mudança política e tipo de liberalização do Brasil. E é um problema dentro da esfera liberal, porque a gente discute, tipo, ninguém quer ir. Ninguém liberal quer ir para o Estado, vai a contragosto. Por quê? Porque ir para o Estado é dizer, olha, agora eu vou entrar aqui e a gente vai determinar pela sociedade isso. Só, tipo, política pública baseada em evidência, tá? Uma coisa que é melhor do que política pública não baseada em evidência. Ok. Agora, ainda assim, política pública baseada em evidência é algo que é um grupo de pessoas sentados decidindo por milhões de pessoas. Isso é antítese do liberalismo. Então, é uma contradição completa, ao meu ver. Só que o liberal tem que engolir seco e ir, porque senão só os filhos da puta pegam o Estado. E a falácia,